Olá pessoal, meu nome é Rafael Malheiro, eu sou o conselheiro do CAF. Seguimos aqui mais uma semana aqui comentando ora a jurisprudência das comunidades e da Câmara Superior do CAF e a jurisprudência do CAF, substanciada nas súmulas agora, do Pleno da primeira sessão, então acho que eu conheço mais de perto. E essa semana ficamos com as súmulas. As súmulas são relativamente fáceis de se aplicar, para quem conhece, né, do que está aplicando. Então, a gente está nessa exposição aqui para identificar os casos que são aplicados às súmulas, são entendimentos vinculados a que os conselheiros se vinculam, né? Então, vamos compartilhar a tela com vocês para falar hoje da súmula CARF número 192, né? Os tributos discutidos judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do artigo 151 do CTN, as hipóteses lá, né? As hipóteses que esse artigo traz, são 6 hipóteses, uma delas é essa daí, são dedutíveis para efeito de determinar a base de cálculo da CSE. Uma súmula nova, né, que a gente está abordando aqui nesse primeiro momento, depois retomamos as antigas, mas lembrando que no ano passado foram aprovadas diversas súmulas, tá? Tanto do pleno quanto da primeira, maiormente da segunda e terceira sessões, mas a gente está aqui com o do pleno da primeira. Essa aqui é da primeira sessão. Então vamos lá. O que são as provisões, né? Importante para aqui. A provisão é um passivo de prazo-valor incerto. Então, não é uma despesa. Ela tem prazo-valor incerto. Então, um carente de certeza e liquidez, elas são embutidas, que é o que a gente vê ali no texto que segue, né? A suspensão da exigibilidade é suficiente para retirar a certeza de uma despesa e caracterizar sua contrapartida como uma provisão, de modo a torná-la indedutível na CSL. Só de razões aí da súmula é que seria um contrassenso a gente admitir que um tributo não pago e que o contribuinte reputa legal, ou seja, uma coisa que o contribuinte está discutindo, ele acha que aquela despesa, aquela suposta despesa é ilegal, mas ele quer deduzir do seu tributo. Então, para começar, é nesse sentido. É o que a gente segue aqui. Ó. Assim, os registros contábeis de tributos com exigibilidade suspensa referem-se a meras provisões cuja indedutibilidade em relação à CCL extrai-se da literalidade do artigo 13, inciso 1 da Lei 9249. Por que é importante ressaltar essa literalidade? Porque aqui ele diz lá, olha, elas o artigo 13 traz uma série de despesas que são indedutíveis, ainda que sejam necessárias e usuais, tá? Conforme o artigo 47 lá da Lei 4.506, que é o 299 do Rio 99 e o 318 do Rio 2018, ela se refere expressamente ali à CCL também, tá? Apesar disso, de ela ser necessária, usual, etc. Então, a tese contrária é que existiria um eventual antagonismo entre as regras dos dispositivos 41, parágrafo 1º de 57, da Lei 891, dizendo que se o artigo 41 estivesse vigendo, ele queria dizer uma coisa, ele só pode existir se um artigo não se o artigo 13, inciso 1 da 9249 não existir e vice-versa. Só que o entendimento que prevaleceu, aqui ao fim e ao cabo, o sentido é o mesmo. Vedar a dedução antecipada de um tributo com exigibilidade suspensa, né, dada a sua condição de incerteza, seja provisão ou seja despesa. Tá? Esse foi o entendimento que prevaleceu. Como sempre, a gente termina aqui demonstrando um dos acordos paradigma, né, que ensejaram aí a edição da súmula. Então, a gente vê aqui na prática. Para configurar uma situação de solução indefinida, então, por isso, a gente não pode deduzir uma coisa seja indefinida, que poderá resultar em efeitos futuros favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica, tributos discutidos judicialmente, se você leva isso para discutir em juízo, é um tributo, né? Cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do 51 do CTN, são indedutíveis para efeito de determinação da base da CSL, por traduzir-se em nítido caráter de provisão, indedutíveis aí nos termos do artigo 13, inciso 1º da Lei 9249, relator conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Então, deixo aqui de compartilhar. Até é isso, colega. Esse foi mais um vídeo nosso sobre as turmas do CAF. Voltamos na semana que vem com a jurisprudência das turmas desse conselho. Um abraço.